Como passar pelos dias de dor, depressão, dias tenebrosos. Esse é o nosso tema, a nossa COP, que surgiu hoje pela manhã, enquanto eu estava na academia, fazendo alguns exercícios físicos. Eu tenho o costume de estar ali orando, falando com Deus, e eu estava lembrando de algumas pessoas que têm passado por momentos de dor também na alma, dias tenebrosos. Eu creio que o Espírito Santo me fez lembrar de alguns momentos que eu já passei, dias que eu achava que jamais ia conseguir continuar. Mas Deus me deu força e eu quero compartilhar essas experiências com você, porque eu tenho certeza que vai te abençoar. Tenho certeza que não é algo para eu ficar guardado, mas é para eu compartilhar, porque eu tenho certeza que alguém precisa ouvir essas experiências, para que também possa de alguma forma encontrar forças e seguir em frente. Olha, eu escrevi exatamente algumas coisas que estavam no meu coração e eu quero ler para não perder nenhum ponto de verdade de como eu queria iniciar esse momento aqui conversando com você. Você já passou por dias tenebrosos? Ou está passando agora? Hoje, enquanto fazia meus exercícios na academia, orava. Orava por pessoas que estão enfrentando verdadeiras tempestades, porque eu sei o que é passar por dias em que parece que o mundo desabou sobre nós. Dizem que o ar parece faltar, em que a alma grita em silêncio, e eu sei, você também sabe como é. Esses dias li uma frase que dizia algo mais ou menos assim: eu não pararia de orar se entendesse que a vida é uma guerra. Sim, a vida é uma guerra. Para os pobres, para os ricos, todos passamos por dias em que nem o dinheiro consegue pagar para amenizar a dor. A questão é, como passamos por esses dias, onde o sol parece que nunca vai nascer de novo? Recentemente, uma amiga me visitou. Ela havia perdido o pai. Chorando, me disse: Michele, eu não sabia, eu nunca pensei sobre meu pai morrer. Eu fui pega de surpresa. Eu não sabia que ia doer tanto. Tá brabo para mim. E você? Fala para mim, qual é a sua dor hoje? A perda de alguém que ama, uma doença que te abateu, a traição de quem você confiava, a ausência de apoio, de amigos, de alguém que para te ouvir, a depressão que consome tudo por dentro, a falta de dinheiro que te sufoca, a culpa que não te deixa dormir. Seja qual for a sua dor, ela importa. E você não está sozinha. Literalmente, você não está sozinha. A palavra diz que estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. Ele não nos deixa só. Nunca nos deixou e nunca vai nos deixar só. Tudo depende como é a nossa reação, onde temos verdadeiramente depositado a nossa fé. Muitas das vezes depositamos a nossa fé no problema e não na solução do problema. E quem é a solução de qualquer problema? Senhor Jesus. Qualquer problema. Confie nisso, literalmente, que Ele é o solucionador de todos os problemas. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos dá o norte, que vai nos libertando, nos transformando. E a nossa fé, ela é aumentada através da palavra de Deus. Quanto mais nos rendemos, nos entregamos, quanto mais praticamos, quanto mais depositamos nossa confiança no Senhor, mais nós cremos nele, mais ele vai
nos fortalecendo e aumentando a nossa fé. Mas nós precisamos dar uma resposta. Talvez você fale, mas Michele, eu creio, eu confio, mas esse sentimento não sai de mim. Vai sair. Calma, calma, permaneça, persevere, porque uma hora vai passar. E aí você vai sentir o refrigério. E, como a vida é uma guerra, você vai passar por outras guerras. E, novamente, você vai precisar o quê? Depositar sua confiança totalmente nele. Bom, mas eu acredito verdadeiramente em algumas posturas que nós devemos ter nesses momentos. E não só nos momentos da guerra, mas fora os momentos da guerra. Por isso também que eu falo muito nesse canal Mulher que Cresce, né, que não é objetivo pregar, não é objetivo nada disso. O objetivo do Mulher que Cresce é animar mulheres, mães, donas de casa, que querem crescer, ajudar financeiramente. Então, é uma mudança de mentalidade, seja pessoal e seja também profissional, no sentido de cooperar financeiramente em casa, que é o que Deus veio nos últimos anos fazendo na minha vida, transformando a minha mentalidade. E eu sei que existem muitas mulheres que precisam dessa ajuda. Então, esse canal é voltado para essa mulher e a palavra de hoje é voltada para você que sofre, que tem sofrido, que tem tido dificuldade e precisa de uma palavra de ânimo, e eu quero de alguma forma cooperar com o Senhor na sua vida para que você supere esses momentos tristes, difíceis, que parece, como eu falei aqui, que o mundo caiu na nossa cabeça e que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você, tem jeito. Deus, Ele é o solucionador de todas as coisas, qualquer coisa, nada é impossível, nada é impossível para ti, nada é impossível para o nosso Deus. Então, olha, eu quero te encher de fé através desse vídeo, para que verdadeiramente aquilo que o Senhor já semeou, né, eu só quero de alguma forma impulsionar aquilo que Deus já semeou no teu coração, aquilo que Deus já fez em você, para que você continue crendo nele. Eu tenho assistido aquela série The Chosen com a minha família e tem sido muito legal, sabe? Tem sido uma bênção verdadeiramente, porque embora, né, seja uma dramaturgia que eles têm feito, nada, não quer dizer que tudo está na Bíblia, mas eles pegam muitos trechos, né, da Bíblia ali, e é muito bacana ver, porque eles colocam uma coisa muito real ali para a gente ver, né? Eu até escrevi aqui, né, eles mostram os discípulos de Jesus de uma forma que nem sempre conseguimos imaginar só lendo o texto bíblico, como pessoas reais, com medos reais, dores, dúvidas, traumas, inseguranças. Então, isso é ser humano, gente. E muitas vezes a gente lê a Bíblia, a gente só lê aquilo e não trata como ser humano, não traz para o nosso dia a dia. Como trazer aquela verdade, aquela palavra para o nosso dia a dia? Ou a gente, às vezes, acha que algumas pessoas são super-heróis. E é verdade. Muitas vezes a gente trata as pessoas como super-heróis. Como, ai, ela é forte demais. Não tem isso de que ela é forte demais e eu não. Entendeu? O que acontece é a resposta que cada um dá para aquilo que Deus tem falado, ou a experiência de que cada um já teve com Deus, e aí hoje pode parecer fácil para aquela pessoa, mas a gente não sabe o que ela passou no passado. Então, eu acredito, eu mesma, quando leio a Bíblia, né, então eu fico olhando assim, meu Deus, aí eu vou entendendo o que é prático, mas de verdade, pensar como The Chosen trouxe, para mim, tem sido bem bacana. E o episódio em que Pedro anda sobre as águas, gente, me marcou profundamente. Eu chorei em vários momentos já no The Chosen, né? Assim, meu Deus, olhando assim para a figura de Jesus, né? Olhando assim, que cada um passou, Maria Madalena, fui vendo ali, e eu verdadeiramente, assim,
fiquei muito encantada na parte de Pedro, sabe? Na hora em que Pedro, ele anda sobre as águas. Lá em Mateus 14, nos mostra que em meio à tempestade, no escuro da madrugada, com um vento forte, ondas e medo, Pedro vê Jesus e se arrisca a sair do barco. Mesmo diante daquilo, Pedro vê Jesus e se arrisca a sair do barco. Pensa, era uma noite. A noite, eu sempre acredito que a noite é mais difícil, gente. Para mim, a noite é sempre mais tenebrosa. Noite, para mim, lembra trevas. Escuridão lembra trevas. Né? Andar pela rua, pela madrugada, não é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que é interessante. Ficar acordado pela madrugada não é uma coisa interessante para mim. Minha noite sempre foi tenebrosa. Então, era noite. Era um dia chuvoso. Imagina aquele céu cinza, aquela chuva, aquela tempestade. E ali Pedro vê Jesus e se arrisca a sair do barco. E no começo ele vai bem, ele anda, mas quando olha para o vento, para o problema, ele começa a afundar. Bom, tem dias que tudo que conseguimos ver são os ventos. É ou não é? Ou você consegue ver a luz no fundo, lá no final do túnel? Tem dias, eu já passei por dias que não conseguia ver a luz no fim do túnel. Seja a dor da perda, o medo do amanhã, a doença, a traição, a falta de dinheiro, a ausência de respostas, né? Quantas vezes, gente, Deus fala e Deus não fala. Mas eu tenho aprendido que até no silêncio, Deus fala conosco. Mas Jesus continua dizendo, vem, não temas, sou eu. E mesmo quando a gente afunda, ele estende a mão e nos levanta. E The Chosen nos lembra que aqueles homens e mulheres, né, também choraram, também duvidaram, também quebraram, mas uma coisa eles fizeram, seguiram Jesus, mesmo com dor, mesmo sem entender tudo. E é isso que eu quero te encorajar hoje. Nos dias de dor, não tire os olhos de Jesus. Nos dias de tempestade, não pare de orar. Nos dias tenebrosos, não pare de andar. Porque o mesmo que andou sobre as águas naquela noite escura lá, continua andando ao nosso encontro hoje. E eu quero ler com você Mateus 14. Lá em Mateus 14, né? Na Nova Almeida atualizada, quero ler com você. Você vê logo lá no capítulo 1, falando sobre a morte de João Batista, né? Inclusive ali na série The Chosen, também um momento muito especial da morte de João Batista, como eles trouxeram, né, essa imagem da morte de João Batista. Meu Deus, que tremendo, sabe? Eu fico me colocando no lugar deles ali, meu Deus, conseguiria ser o João Batista, conseguiria ser Pedro, fazia o que eles fizeram. Meu Deus, eu fico me colocando, sabe? É tremendo demais, mas quanto estamos dispostos, sabe? E aí fala na morte de João Batista, do capítulo 1 ao capítulo 12, depois nós temos a primeira multiplicação dos pães, que é do versículo 13 ao versículo 21, e aí do versículo 22 em diante eu quero ler com você, que fala que Jesus anda sobre o mar. 22. Logo depois, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido a multidão, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, sendo agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até os discípulos, andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Gente, eles não reconheceram o mestre, não reconheceram o Senhor ali.
foram tomados. Olha quantos dias eles já estavam ali aprendendo do mestre, ouvindo o mestre. Mas aquele momento tenebroso, eles acharam que era um fantasma. Olha que terrível, olha, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro lhe respondeu: se és tu, se és tu, Senhor, manda-me ir até onde estás por sobre as águas. Ou seja, se ele fala, se és tu, Senhor, ele ainda estava o quê? Com dúvida. E você acha que ele estava sem medo ou com medo? A Bíblia diz que, e tomados de medo, gritaram. Generalizou todos. Mas sempre tem um, né, que vai lá e é o primeiro, mas se és tu, Senhor, manda eu me ir onde estás por sobre as águas. E Jesus disse: venha, olha agora, hein? Olha agora, venha! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Olha, gente, ele foi tomado de fé quando ele ouviu a voz do Senhor, quando ele disse: venha, né? Então ele foi ali, então é Jesus, eu vou encontrar o meu mestre. Mas temos aí um porém, entretanto, todavia, mas sentindo o vento forte, teve medo. Quando ele sentiu o vento forte, ali a gente vê que Pedro, claramente, Pedro teve o quê? Medo. Medo. Ele teve medo. E começando a afundar, o que ele fez quando ele começou a afundar? Ele gritou: Senhor, salva-me! Gente, essa imagem linda de Chosen, para mim, assim, foi fenomenal. Fenomenal mesmo, assim, nossa, como me tocou. Como, sabe, ver aquela, meu Deus do céu, quantos momentos nós passamos difíceis na nossa vida, né? Mas se a gente gritar para o socorro, se a gente se voltar para ti, não importa o que a gente tenha passado, se a gente errou, não importa o que aconteceu, sabe? Se a gente não teve fé para passar numa situação, mas se a gente gritar por ti, por socorro, tu nos socorre, sabe? Nesse momento ali, vendo aquilo acontecer, eu pensei tanta coisa veio na minha mente ali, sabe? Porque o Senhor, Ele vai nos socorrer sempre, o Senhor vai te socorrer, o Senhor não te deixa só, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente precisa se apegar a essa verdade, independente de que a gente vive, a gente precisa gritar por socorro, sim, a gente tem que se fazer de forte, porque quem é a nossa força é o Senhor. Ele é a nossa força, Ele nos dá força para viver todos os dias, para enfrentar as batalhas de todos os dias. É Ele que nos dá força. Por mais que a gente não encare diariamente dessa forma, mas é a realidade. Basta cada dia o seu próprio mal. De glória em glória nós somos transformados. Ou seja, dia após dia somos transformados. É indo. É degrau. É um dia após outro dia. E somos transformados. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor que de verdade nos dá força. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé. Então ele já falou sobre a fé. A fé, ela está literalmente vinculada a nossas respostas. Em qualquer dor que nós tenhamos, em qualquer dor que a gente venha ter, a dor da perda, aonde tenho colocado a minha fé? Na dor da perda. Eu tenho uma amiga que ela passou por uma dor muito difícil na vida dela. Ela tomava um remédio muito forte, que ela tinha um tumor na cabeça, e ela sabia que esse remédio jamais deixaria ela engravidar. Ela já tinha uma filha e ela ficou grávida. Quando ela ficou grávida, isso anos tomando aquele remédio, mais de 10 anos, se eu não me engano, sabe? Mas mais de 10 anos, ela tomava aquele remédio forte para o tumor, e de repente ela se vê grávida. Quando ela se vê grávida, o impossível aconteceu. Deus
me deu outro filho, é um milagre. E era um milagre. Só que na metade já no período dessa gestação, ela descobriu que a filha tinha um problema no coração. E aí, como ela encarou esse problema, um problema muito sério, como é que ela encarou? Minha filha vai viver e vai viver um milagre novamente, porque eu não podia engravidar, ele quis que eu engravidasse, eu jamais pensei nisso, mas ele fez, então ele vai trazer essa criança e nada de mal vai acontecer. Porque como que ele me dá e tira? Né? Então, mais ou menos assim que ela pensou. E aí a neném nasceu, operou, e acredito que um mês depois ela não sobreviveu. Deus levou a neném. Eu fui nesse enterro, foi um dia tenebroso, um dia terrível, mas que difícil foi aquele momento, sabe? Ver aquele momento, minha amiga passar por aquilo. Que difícil. E ela passou por muitas coisas, essa minha amiga, sabe? Inclusive esse momento da decisão da fé, de não entender por que Deus fez tudo aquilo ali, ela passar. Eu vou te dizer, tem coisas que a gente não vai entender, né? A palavra também diz, nem tudo vai compreender agora, mais tarde compreendê-lo-ás, né? Tá na palavra do Senhor, né? Que a gente nem sempre vai entender agora. Depois a gente vai entender. E só que como que a gente passa nesse momento? A gente fica esperneando igual neném? Ou a gente vai encarar com maturidade, como alguém que já cresceu, como quem já sabe o caminho, vai escolher o quê? O que nós vamos escolher para passar nesses momentos difíceis? É muito difícil falar sobre isso, sabe? Porque eu já passei por algumas coisas, mas eu vivo. E viver é uma guerra. E eu não sei mais pelo que eu vou passar, quantas guerras eu ainda vou passar. E o quanto serão difíceis para mim. Então, assim, é difícil falar sobre essas coisas. Mas eu quero que o Senhor me ajude, me dê graça, me fortaleça, para que eu permaneça crendo nele. E é isso que vai fazer a grande diferença naquilo que nós passamos. Homem de pequena fé, porque você duvidou? Subindo ambos no barco, o vento cessou. E aí, né, o Jesus fala lá para Pedro isso, e sobe no barco, e quando ele sobe do barco, o vento cessou. Porque quando Jesus está conosco, o vento cessa. O vento muitas das vezes pode não cessar do lado de fora, mas ele cessa dentro de nós. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Essa é a diferença, em quem nós temos crido. E aí, quando a gente coloca a nossa fé nele, tudo que está à nossa volta cessa. Porque pode vir o que vier, Deus está comigo. Eu vou falar, Deus está comigo, mas Michele, tá assim, tá assim. Deus está comigo. Venha o que vier, Deus está comigo. É muito fácil a gente cantar essas coisas, a gente adorar ao Senhor cantando essas coisas. Mas a prática no dia a dia, viver o dia a dia, que é o X da questão. Que vai de verdade mostrar se confiamos, se não confiamos. Ah, Michele, eu acabei não confiando. Deus está contigo. Calma, respira. Vai ter outros momentos que você vai aprender a confiar no Senhor. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, tudo aquilo que nós passamos vai fazer com que as pessoas possam ver Jesus quando nos entregamos e confiamos verdadeiramente no Senhor. Quando nós nos voltamos para Ele, Ele cessa ali tudo que está acontecendo, porque Ele traz paz no nosso coração, traz uma alegria inexplicável, mas nós temos que buscar, inclusive, essa alegria. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E ela também diz assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, uma ordem. Então, se alegrar no Senhor é você o quê? Se esforçar para alegrar nele. E como que a gente se esforça para se alegrar nele? Se voltando para a palavra dele.
trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Porque se a gente ficar preso nos problemas, na situação que está acontecendo, nós não vamos ter esperança. Mas a gente olhar para Cristo, nós teremos esperança. E como eu falei, eu queria falar de alguns momentos tenebrosos que eu já passei na minha vida, mas eu queria muito que você, de verdade, recebesse esse momento aqui de Pedro, dessa experiência, que você trouxesse para os dias de hoje, para aquilo que você já viveu, para aquilo que está vivendo, e que você nunca esquecesse que o Senhor, Ele está com você. Não importa o que você esteja passando, Ele está com você. Isso é uma das coisas que eu busco sempre fazer, por mais difícil que seja, por mais que às vezes eu falo assim, Deus, eu não quero nem falar contigo. Eu já tive um momento de falar assim para Deus, Deus, eu nem contigo eu quero falar. Entendeu? Mas Deus mesmo assim tem misericórdia de mim e agir na minha vida. E Deus tem misericórdia não só de mim, Deus tem misericórdia de todos nós. De todos nós. Ele nos ama, Ele cuida de cada um de nós. Isso sem nenhuma sombra de dúvida. Bom, olha, o meu primeiro momento tenebroso foi na minha adolescência, né? Eu tive uma família não funcional, uma família com muitas questões difíceis, e eu caçula da família, mas eu cresci cheia de complexos de inferioridade, não me sentia amada, me sentia burra, a mais burra de todas, me sentia feia, a mais feia de todas, e eu cresci assim, mas mesmo me sentindo assim, eu tinha sonhos, eu ainda queria superar tudo aquilo que eu sentia, eu ainda acreditava que de alguma forma eu poderia vencer, eu poderia conquistar, não sabia como, mas dentro de mim eu queria e ia atrás disso do meu jeito, da minha forma, mas enfim, eu também acreditava que casar, sair da minha casa, sair da casa dos meus pais seria a solução para mim. De alguma forma eu pensava isso, não muito claro, mas de alguma forma eu achava isso. Aos meus 14 anos eu conheci um rapaz 10 anos mais velho do que eu, aos 15 fiquei noiva dele, mas de alguma forma também, milagrosamente, eu deixei de gostar daquele rapaz e terminei com ele. Aí, com meus 16 anos, eu conheci um rapaz que seria um rapaz dos sonhos, era um rapaz muito bonito, os pais dele tinham condições financeiras, ele com 17 anos ele já dirigia, mas a minha insegurança por todas essas questões fazia com que eu tivesse muitos ciúmes. E eu terminava com ele, ele voltava e voltava, terminava, até um dia que ele falou para mim, olha, Michele, dessa vez, se você terminar, eu não volto mais. E ele fez isso, gente, ele não voltou. E os dias passaram e ele não voltou. E eu corri atrás dele e ele disse não para mim. E aí, ali o meu mundo acabou. Desabou ali meu mundo, sabe? Ali eu achei que não valeria a pena mais viver. Então parei de comer. Fiquei prostrada. Eu achava que se tomasse uma quantidade de remédio, eu morreria. E eu lembro que eu tomei uma quantidade, não sei, umas 10 Novalgina, alguma coisa assim. Mas não morri, estou viva aqui, né? Mas eu vivi por esse momento, assim, que eu de verdade achei que morrer seria a solução para mim, que eu não queria mais viver. E aí minha mãe ligou para minha irmã, Cláudia, ela foi na minha casa com meu cunhado, Bento, e levaram um casal de pastores, Cidinho e Solange, todos eles muito amados, né, que eu sou muito grata pela vida da minha irmã, do meu cunhado, Cidinho e Solange. E eles foram um momento assim muito especial na minha vida. E Cidinho, nesse dia, ele falou para mim sobre o amor de Deus. Hoje eu mandei para uma mãezona assim do coração que um louvor do Prisma que fala: o amor jamais acaba, o amor jamais acaba. E aí, né, esse amor que ele apresentou para mim, esse amor que jamais acaba, o amor de Jesus. E foi bem bacana, sabe? Porque eu dizia que eu não queria ser cristã evangélica, porque os evangélicos que eu conhecia não
não faziam o que eu acreditava que deviam fazer, né? Xingavam em casa, bebiam, ou ficavam, brigavam, e tudo aquilo para mim, assim, não é possível que crente é assim. Então eu falo, crente eu não quero ser, porque é uma cambada de gente fofoqueira, mentirosa. Então eu dizia que eu não queria ser crente, mas nesse dia eu conheci Jesus. E daí eu também comecei a conhecer um povo que verdadeiramente queria viver a palavra de Deus na prática, e assim eu comecei a conhecer a Jesus, conhecer Jesus na prática, reconhecer aquele tipo de sentimento que não era um sentimento de Deus, aqueles complexos, sentimento de raiva pelo meu pai, pela minha mãe, ou até mesmo de ódio, reconhecer que eu ter me tornado uma pessoa rebelde. As coisas cooperam, mas elas não determinam, e que eu precisava me arrepender de toda a minha rebeldia, daqueles atos que verdadeiramente não eram atos de uma pessoa digna, de uma pessoa que tem uma mentalidade diferente, né? Até na educação em si. Bom, enfim, eu comecei a aprender essas coisas, sabe? Então, meu primeiro momento foi essa depressão profunda que eu tive, e Jesus gerou fé no meu coração através de uma palavra de amor, que Ele me amava, e de que Ele tinha dado a vida dele por mim, de gente se entregado por mim, sabe? E que eu não deveria olhar para as pessoas, mas que eu deveria olhar para Ele. E ali eu fui inundada por esse amor, e foi um processo de conhecimento em Deus, mas também fui ali liberta. E desde então eu tenho sido transformada por esse amor. E aquela depressão acabou, aquela vontade de morrer acabou. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Então a palavra de Deus entrou. Quando ela entrou na minha vida, eu verdadeiramente fui liberta e transformada eu tenho sido até hoje. Bom, então esse foi meu momento, né, de difícil, de depressão. E assim que eu saí dessa depressão. Claro que na minha juventude vivi várias coisas, né? Aí a questão de sentimentos por rapazes, vontade de casar, não dá para eu contar tudo aqui, né? Foram tantas coisas, eu quero contar coisas mais específicas do que eu vivi, né, e que foram muito fortes, e que algumas ainda são até hoje. Depois eu tive um outro momento, que foi um belo dia. Eu estava trabalhando e minha mãe me liga: teu pai passou mal e estou no hospital com ele. Então eu saí do trabalho e fui para o hospital encontrar minha mãe lá e ver meu pai, né? Eu sempre fui muito preocupada com essas questões, e fui lá. Quando eu cheguei lá, meu pai estava com muitas dores. Eu fui com meu sobrinho, levei meu sobrinho, e meu pai estava com muitas dores, e como era PAN, né, um local, e na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, e aí um atendimento péssimo, os exames que passam e que só fica pronto no dia seguinte, na emergência, então sem medicação, só no soro, medicação só para dor, mas você sabe o que estava acontecendo com ele, enfim. E ali chegando muita gente doente, um dia muito tumultuado, e chegou uma moça, uma senhora, né, acho que os seus 40 e poucos anos ali, e ela gritava tanto, ela estava em fase terminal de câncer, ela gritava de muitas dores, e eu fui perto dela, dei a mão a ela e falei assim: eu posso cantar? E ali eu cantei vários louvores, sabe? Eu lembro que eram louvores muito da Lagoinha, isso em 2003, e ali eu cantei, adorei o Senhor com ela, e ela me perguntou: você está aqui por causa de quem? Eu falei: não, estou aqui por meu pai está com dor. Ele é cristão? Eu falei assim: não é cristão. Aí ela falou assim, ela virou para ele e falou assim: olha, creia em Jesus, está ouvindo as louvores da sua filha está cantando, creia, Jesus, Ele é a nossa luz. Eu não lembro exatamente as palavras, mas ela semeou a palavra de Deus ali no coração do meu pai, sabe? Mas foi uma noite muito tenebrosa, muito difícil, e quando foi umas 4 horas da manhã, meu pai falou que estava com sede, então eu fui
comprar uma água para levar para ele. Quando eu estava voltando para dar uma água ao meu pai, minha mãe estava em pé com ele e ele teve um AVC ali na nossa frente e Papai do Céu levou meu pai ali na frente da minha mãe, na frente do meu sobrinho, na minha frente. E, gente, que dia difícil, sabe? Porque quando eu me converti, uma das minhas questões era perdoar o meu pai, porque eu tinha ódio do meu pai por muitas questões, né, que a gente viveu na infância, mas quando eu me converti, eu pedi perdão ao meu pai, reconheci o fato de eu ter um coração também ruim, sabe? E ali eu orava muito pro meu pai, e o ódio virou amor, porque eu passei a amar meu pai, enxergá-lo de forma diferente, enxergar com os olhos de Cristo, meu pai, ele confessou Jesus em alguns momentos, mas como meu pai fumava, bebia, aí eu achava que ele não tinha mudado, não tinha se convertido de verdade, os julgamentos que a gente vai fazendo. E aí eu acreditava nisso, que uma das coisas que eu mais orava nessa época era salvação, transformação na vida do meu pai, até porque minha mãe sofria com muitas questões em relação ao meu pai. Mas enfim, nesse dia Deus resolveu levar Jesus. E nesse dia eu culpei Deus. E eu gritava naquele lugar. Gritava, Deus levou meu pai para o inferno. Deus levou meu pai para o inferno. Eu gritava com muita força, ao ponto dos enfermeiros quererem me dar uma injeção para me acalmar. Mas uma mulher que eu nunca vi na minha vida, se eu ver essa mulher novamente, não sei quem é essa mulher, ela não deixou e me levou para uma rua. Minha mãe foi junto, minha mãe chorando também. E ela, não lembro as palavras que ela falava comigo, mas eu sei que eram palavras de consolo, que ela queria me consolar. E meu pai foi pro inferno, meu pai foi pro inferno, meu pai foi pro inferno, meu pai foi pro inferno. E era, sabe, eu só sabia dizer isso. E eu meio com raiva de Deus, como tu pode fazer isso? Como tu pode fazer isso comigo? Sabe? Era mais ou menos isso que eu transferi para Deus. E essa mulher falou assim para mim, olha, eu não sei que religião que você segue, mas a minha religião só existe um juiz, que é Deus. Você, menina, não é juiz de nada para definir que teu pai foi para o inferno. Olha, ali foi um choque. Mas mesmo assim eu não me levantei por totalmente ali, sabe? Vivi o luto. Eu morava nessa época na casa dos meus pais adotivos, que é uma outra história, né? Adotivo de coração. Já fui ali na minha adolescência mesmo, né? Morar com eles. Adolescência mais para a juventude do que a adolescência em si. E ele estava viajando, meu pai adotivo, e quando ele voltou, ele trouxe uma palavra sobre o luto e a importância de se levantar do luto, de sair do luto. E ali eu fui entendendo melhor, fui entendendo sobre sacrifícios de louvor, e mais uma vez eu fui me voltando para o Senhor e crendo que Ele não perde o controle de nada, Ele não perde o controle de nada, e que Ele amava o meu pai muito mais do que eu, porque o meu amor é imperfeito, mas o amor dele é perfeito. Então ele tinha a forma dele de cuidar, de tratar do meu pai, inclusive da minha mãe também. E assim, mais uma vez, eu fui confrontada pelo Senhor e restaurada pelo Senhor, renovada pelo Senhor. E hoje, eu literalmente, eu coloco tudo isso nas mãos do Senhor, essa situação na mão do Senhor, e creio que Deus cuidou do meu pai. Não tenho dúvida nenhuma disso. Bom, esse é um dos momentos que eu queria compartilhar com você. Um outro momento que eu queria compartilhar com você é na minha gravidez, sobre a minha gravidez. Na minha gravidez, eu tive hiperêmese gravídica, nas minhas duas gravidez, né? Eu tenho 2 filhos, Lucas e Ruth, meus amores. E o que é uma hiperêmese gravídica? Hiperêmese gravídica é uma
é um enjoo excessivo. Em vez de você engordar, você emagrece. Então, assim, eu vivia no hospital, no soro, porque eu não conseguia comer, nem doce, nem nada. Não bebia, tudo que bebia, botava pra fora. Qualquer cheiro, um gosto na boca não acabava. E todo mundo falava assim, não, 3 meses passa. E eu gerava eu gerava assim, uma esperança e os 3 meses passaram e não, com 6 meses. Chegou os 6 meses e nada, foi os 9 meses, foi uma aventura quando meu filho nasceu. E esse também momento, né, da vinda do Lucas não era um momento também muito bom financeiramente da nossa família. A gente tinha algumas guerras ali financeiramente, mas assim, foram momentos que eu falava assim, Deus, não vai passar isso. Gente, eu literalmente acredito que eu não fui uma mulher grávida, eu acredito que foi uma mulher doente. Eu não conseguia fazer nada. Foi muito difícil para mim a gravidez de Lucas, mas enfim, Lucas nasceu, glória a Deus por isso. Logo depois que ele nasceu, eu nos momentos assim de lutas, precisando de algumas questões financeiras, orando, falando com Deus, Deus falou comigo que ele ia trazer a solução para as nossas questões financeiras, ele iria abrir as portas, que ele ia nos dar algumas questões específicas e que ele me daria uma filha. Mas eu não queria filho, por quê? Porque eu tinha passado pela hiperêmese gravídica. Mas foi uma promessa do Senhor, e o Lucas ali, quando fez 1 ano, eu fiquei grávida. Quando o Lucas fez 1 ano, eu fiquei grávida de Ruth. E, para minha surpresa, o que aconteceu na gravidez de Ruth? A hiperêmese gravídica novamente. E aí, como tinha 1 ano que tinha se passado, a gravidez, foi muito difícil para mim, a gravidez de Ruth. Na gravidez de Ruth eu fiquei depressiva, literalmente depressiva. Eu não tinha força para nada, tudo para mim era muito difícil, porque eu tentava me encher de esperança de que ia passar aquele enjoo, mas não passava. Era vômito, era tudo, era muito difícil, o balde não saía do meu lado, eu ficava deitada o tempo todo e eu comecei a sentir pânico. Quando a noite começava a chegar, eu ficava desesperada pela noite que estava chegando e eu começava já a sentir algo que é inexplicável. Eu não consigo explicar como que vinha aquele sentimento, que eu começava a sentir algo desesperador, sabe? De madrugada eu tentava acordar o Josué para orar por mim, e ele não acordava, porque o Josué nessa época acordava 4 e pouca da manhã para ir trabalhar e chegava umas 8 horas da noite, era muito difícil para ele, muito cansativo para ele. Ele não conseguia acordar para orar comigo, para ficar comigo, e eu ficava de um lado para o outro na casa, a casa muito pequena, de um lado para o outro, e orando de Deus isso de mim. Era uma vontade de tirar a roupa e sair pela rua correndo, gritando igual uma doida. Essa era a minha vontade. E, sabe, existia um momento, sério, existia um momento que eu começava a tirar a roupa querendo fazer isso e de alguma forma vinha sensatez sobre mim. Não, Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E era aquela luta que parecia que nunca ia passar. Foram noites, meses, assim, desse jeito. Noites, meses, assim, e grávida. Até que um dia, quando eu fui para acordar o Josué, balançando ele, quando eu fui para balançar ele, eu senti a voz de Deus falar comigo. Josué, que é a sua solução. Eu sou a sua solução. E nesse momento, eu criei nisso, sim, Senhor, eu creio, eu me ajoelhei ali grávida, vomitando com aquele seio, medo que não dá para explicar, me ajoelhei ali, Deus, eu creio, comecei a adorar, comecei a falar com Deus, eu sei, tu és, e ali eu só cantava, só adorava, e daquele dia em diante, eu nunca mais senti aquele pânico.
Nunca mais senti aquele pânico. Eu não vou te dizer que na minha vida, né, já se passaram aí 8 anos, eu não vou te dizer que nunca mais na minha vida eu senti assim, como se, sabe, mas no meio do momento repreendia, tá repreendido isso na minha vida, e graças a Deus o Senhor tem me sustentado. Senhor tem me sustentado, eu busco trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu coloco a minha mente em outras coisas, eu começo a fazer outras coisas, sabe? Por isso que eu incentivo as mulheres, que são mães, donas de casa, a sempre fazerem outras coisas além disso. Eu sei que a nossa rotina é difícil, cuidar de filho, educar, ter tempo com eles, sair com eles, mesmo sem dinheiro, numa pracinha, é importante isso, cuidar da casa, manter a casa limpa, eu amo minha casa limpa, a hora que é me ver mal-humorada é ver minha casa suja, ver tudo fora do lugar, eu amo manter as coisas, mas eu acredito literalmente na importância de você ter uma atividade extra. E atividade extra, gente, que eu falo até além da questão dos compromissos com os irmãos que nós compartilhamos a mesma fé, que vivemos como igreja, até mesmo como ministérios, coisas extras, de verdade, sabe? É fazer um crochê, é fazer um curso de algo que você goste, é você se movimentar, você estar com outras pessoas, eu super defendo isso. Eu acredito mesmo que é importante você estar ativa, você estar antenada com as coisas do momento, com as situações que acontecem, sabe? É muito importante você entender tudo isso, sabe? E, claro, você entender quem você é em Deus. Então, essa é uma das experiências, e eu quero falar sobre a última experiência que eu passei, que seria com o Lucas. Eu ainda grávida de Ruth. Lucas, quando tinha uns 6 meses, eu sempre percebi que o olhinho dele, desde de bebê, dava umas desviadas, o olho direito. E eu comecei a pensar, poxa, será que meu filho tem problema com estrabismo, alguma coisa? Aí eu comecei a pesquisar sobre estrabismo e tal, essas coisas assim. E aí eu resolvi levar ele na oftalmo, levei ele na oftalmo. Cheguei no oftalmo, a oftalmo virou para mim e falou assim, mãezinha, o seu olho é torto, de repente o seu filho puxou o seu olho. Bom, eu nunca tinha percebido que o meu olho é torto, mas naquele dia eu comecei a reparar, que dia mesmo eu cheguei, que a minha mãe estava comigo, né, eu cheguei em casa, comecei a olhar, meu olho é torto. Enfim, bom, mas a questão é a seguinte, que o olhinho dele continuou entortando, né, só que o nosso plano de saúde, seria da empresa que meu esposo trabalha, e aí estava com dificuldade, a empresa ficou um tempo sem plano, saía de uma, ia para outra, e aí eu também grávida, logo grávida de Ruth, com essas guerras todas, a primeira gravídica, eu acabei demorando levar ele novamente no hospital, mas o plano mudou, ficou um plano bacana, consegui marcar, eu acredito que eu já estava aí uns 4 meses de gravidez de Ruth, e fui no hospital, acreditando que seria uma questão de estrabismo. Quando eu cheguei lá, a médica fez lá os exames, quando ela viu, ela identificou que ele teria mais de 6 de miopia em cada olho. Mais de 6 de miopia, e aí como ele era bebezinho, 1 ano e pouquinho, ela falou assim, olha, mãezinha, a gente vai ter que investigar o que está acontecendo com seu filho e tal, saber o que é, recomendo que você vá no retinólogo, e só que ali eu já comecei a ficar tipo, 6 de miopia, como é que pode, né, eu já fiquei, eu comecei a perguntar, mas doutora, o que pode acontecer com meu filho e minha mãe comigo? E o que pode acontecer com meu filho, como assim, meu filho pode ficar cego, aí ela falou assim, aí ela foi me explicando tudo que leva à cegueira, né, e que leva assim uma criança dessa idade, um bebê nessa idade, ter um grau desse forte, que não é uma coisa normal, e que dependendo da situação levaria a cegueira. Bom, então, eu saí daquele momento ali desesperada, em prantos. E ela falou do retinólogo, eu já fui chorando ali na recepção, pedindo para que marcasse um retinólogo, consegui para o dia seguinte, liguei para o Josué que estava no trabalho, falei, Josué, aconteceu isso, e ele ficou do outro lado, né, e eu chorando horrores, e aí ele, no dia seguinte, foi comigo para o retinólogo, e minha mãe comigo novamente, né,
Minha mãe, graças a Deus, sempre ali do meu lado, sempre me dando muita força. E aí fomos ali pro retinólogo. Quando chegamos lá no retinólogo, ele faz exame daqui, exame de lá, e ele, por ser um bebê, né, embora o Lucas sempre foi uma criança, gente, assim, fenomenal, muito tranquila, onde a gente chegava, os médicos ficavam muito admirados, as enfermeiras, porque a gente parava no hospital todo mês, né, e praticamente 15 dias a gente parava, porque ele tinha muitas crises alérgicas, bronquite, asma, e aí ele tinha que ficar na adrenalina, sempre no soro, ficou internado aí 2 vezes, enfim. Tantas guerras que nós vivemos, gente, de saúde, muitas guerras. E ali aquele médico, ele deu um diagnóstico de coloboma do nervo óptico, ele nos explicou que o nervo óptico, né, ele é redondinho, e o que aconteceu no olho direito do Lucas, ele só formou 2 pedacinhos. E aí, e o outro também não estava completo algumas partes. E ele conversando, falando, ele não deixou muito claro o que seria um coloboma do nervo óptico, mas falando da situação em si, que não tinha o que fazer, não tinha tratamento, poderia ter alguns estímulos, mas não tinha tratamento, no caso dele. E eu comecei a perguntar, mas doutor, meu filho pode ficar cego por causa disso? E ele falou assim, olha, mãezinha, eu sei que você está grávida nessa situação, mas eu não posso deixar de dizer a verdade. Até os 7 anos, onde a criança tem os olhos dela, a formação, né, dos olhos, ele pode vir a ficar cego sim. Nossa, gente, acabou meu mundo. Ali acabou o meu mundo ouvir isso, sabe? E a minha mãe, na mesma hora, falou assim, doutor, meu Deus, um Deus de milagre. Eu já vivi milagre, meu neto não vai ficar cego. Ele, cético, né, virou para ela. Eu respeito a sua fé, ele falou mais ou menos, eu respeito a sua fé, mas eu não posso deixar de falar sobre o diagnóstico dele. Bom, imagina você, eu grávida, com a primeira hemorragia gravídica, passando por aquela turbulência do pânico, da depressão, sabe? E ali, vou te falar uma coisa, que guerra. E eu literalmente busquei me apegar à palavra de Deus, sabe? Falar de Deus, lembrar das palavras de cada versículo. E era assim, era exatamente assim que eu ficava com Deus, muitas vezes igual uma louca, replicando ali a palavra de Deus, a palavra. Cristo levou sobre si, Deus toma aí com meu filho no colo, abençoando a vida do meu filho, vendo meu filho ali. A gente parou uma vez no médico, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, a gente pagou, não lembro se foi 700, 800 reais, e esse médico devolveu o dinheiro no final. Ficou 1 hora com a gente na consulta, porque seria fazer um exame, ele estava com uma aprendiz do lado dele, e ele devolveu o dinheiro pra gente, porque a gente tinha feito um exame em Niterói, que a gente foi fazer um exame para ele em Niterói, e aí o exame tinha dado que ele era cego, né, porque acontece, além do coloboma, ele tem, ai meu Deus, o olho que não para quieto, até esqueci o nome, né, mas ele não é estrabismo, estrabismo é o que entorta o olho, o caso dele que o olho não para, bom, eu esqueci o nome aqui agora, mas o olho dele também tem essa questão de que não para, não fixa, né? O olho dele, nem o direito nem o esquerdo, não fixa. E aí a gente foi para vários médicos, ele tinha dado cegueira e a gente foi fazer de novo, que a médica mandou fazer de novo, oftalmo pediatra. Aí fomos lá, aí quando chegamos lá, ficamos 1 hora, e ele falou assim, olha, não, teu filho não é cego, ele tá andando aqui, ele tava, né, tava andando tudo quanto é lugar ali no consultório, ele não é cego, não adianta a gente botar, ele não vai saber falar o que ele tá vendo, então ele vai dar aquele cego de novo, mas ele não é. E aí a gente começou a entender que o coloboma, né, é uma má formação, meu filho, ele tem um diagnóstico deficiente visual. Ninguém acha que meu filho é deficiente visual, né, que ele nasceu assim, porque eu creio que meu filho é um milagre. Meu filho é um milagre. E aí a história não termina assim, como um belo dia nas idas das emergências, uma médica falou assim, mãezinha, você já
tentou ir na geneticista, ver se seu filho tem uma síndrome. Eu nem sei o que é geneticista. Então, a geneticista vai estudar todo o seu filho, da onde vem as malformação, não sei se você já reparou, se diz que seu filho é deficiente visual, mas ele também ele tem algumas deficiências no corpo, o olho dele é mais afastado, a orelha é mais baixa, o nariz é mais baixo, e ele já tinha uma malformação no céu da boca, ele tem uma carne esponjosa no céu da boca, então são várias situações, e aí eu fui para a geneticista. Quando eu cheguei na geneticista, a médica falou novamente, ela viu outras coisas, como uma malformação que a gente também não via, não sabia, porque o pediatra não tinha nos falado nada sobre isso, e aí fomos fazer uma ressonância, e o resultado da ressonância deu que o meu filho teria uma malformação na hipófise, né? Como o cérebro dele deu uma descida na formação e ele esmagou a hipófise. E a hipófise é onde gera os hormônios para o nosso corpo. Atrás também o cérebro deu uma descidinha, deu uma formação e deu uma doença chamada moia-moia, quer dizer nuvem-nuvem. E aí seria uma doença progressiva que leva à morte, é como se acontecesse em vários microderrames na cabeça da pessoa e ela vai paralisando os órgãos da pessoa até levar à morte. Bom, enfim, né? Falar agora parece ser algo muito tranquilo, mas que foi também um outro momento de ouvir coisas muito duras, muito difíceis, né? E aí vai o neurocirurgião, e o neuro já começa a falar de cirurgia, aí a gente vai fazer outra ressonância para constatar, e tá ali o moia-moia, e é na cabeça toda, e aí o médico já fala com mais intensidade sobre cirurgia, da possível cirurgia logo, e aí, mas aí ele manda, passa por outro agora, passa pelo subvisão, oftalmo subvisão, e vamos ver o que ele vai falar, se ele acredita que a questão do olho dele está ligada à má formação do olho mesmo, ou se pode estar ligada à questão da moia-moia. E aí o subvisão falou que todos que são deficientes visuais estão ligados a alguma coisa neurológica, mas não quer dizer que seja moia-moia, pode ser outra coisa, como a própria má formação, que esmagou a hipófise e comprometeu também a questão do nervo óptico, que trouxe a questão da malformação lá da deficiência visual. Então aí o neurocirurgião suspendeu, mas a gente ainda fica nesse cuidado de ficar fazendo a ressonância, e a palavra do neuro é o seguinte: seu filho tem dores de cabeça, seu filho tem várias dores, mas ele toma remédio e a dor passa. O momento que ele tomar remédio e a dor não passar, precisar ir para emergência, me liga de imediato, que a gente vai precisar levar ele para a sala de cirurgia. Então, o que eu teria aos olhos humanos? Uma bomba relógio na minha casa. Porque imagina uma mãe ver o filho com dor de cabeça. Filho, tá passando a dor de cabeça? Filho, tomou o remédio, tá passando? Imagina. Aí liga da escola, teu filho tá com dor de cabeça, vem buscar seu filho, você vai buscar seu filho. Olha aí, você fica assim, meu Deus, e agora? Ai, ou você crê no diagnóstico, ou você confia no Senhor. As opções que você tem, sabe? E confiar no Senhor não quer dizer que você não vai ter medo, que você não vai passar pelo momento da dúvida. E todos os momentos eu passo pelo momento da dúvida. Primeiro vem a dúvida, e segundo vem a sensatez. Eu assim, não, Senhor, calma aí, eu repreendo essa dúvida, Senhor. Tu és o Deus de milagre, meu filho é um milagre, tu tens um propósito na vida do meu filho, porque eu creio que Deus tem um propósito na vida do Lucas. Eu creio. Vários lugares que nós já fomos, essa palavra que nós temos recebido. Mas o momento de dúvida chega, o momento do medo chega. Eu lembro que a gente foi numa reunião de oração, num culto, e ali um pastor orou pelo Lucas, e no final ele já estava saindo, ele voltou e falou assim: mãezinha, vai ficar tudo bem. E sabe, todos os momentos que eu comecei aquela angústia, que eu comecei aquele choro, aquela preocupação profunda de mãe, eu lembrava dessa palavra: Senhor, vai ficar tudo bem, porque tu estás conosco, Senhor, tu não nos desampara, Senhor, meu filho é
teu, seja com vida, seja sem vida. Senhor, tu tens um propósito para ele. Eu creio no milagre, Senhor. Dê vida sobre o meu filho, Senhor, para que ele viva para o teu propósito, para cumprir aquilo que tu tens para ele. E sempre essa guerra, mas eu tenho depositado a minha confiança no Senhor. Mesmo nos momentos da guerra, mesmo com um diagnóstico ali, moia, doença progressiva que leva à morte. A gente acabou de fazer uma ressonância agora, sabe? Eu tinha até medo de fazer a ressonância. Mas eu falei, Senhor, dependente de qualquer diagnóstico, eu confio no Senhor. Eu continuo entregando meu filho em tuas mãos. Esse sentimento de medo eu continuo entregando em tuas mãos, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E assim eu tenho vivido dia após dia, entregando a minha fé no Senhor. Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, eu pergunto para você, para onde você vai? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Nenhum diagnóstico é mais poderoso do que Jesus. Essa vida não é melhor. Olha, com temor e tremor, eu falo essas coisas. Porque, embora eu já tenha vivido momentos tenebrosos, difíceis, terríveis para mim, talvez você tenha passado coisas piores do que eu já passei, né? Que eu vou te falar, a perda é muito difícil, o diagnóstico também é muito difícil, viver com bomba relógio também é muito difícil. Você vê teu filho ali passando mal. Meu filho passou por momentos de depressão como criança. Meu filho chorava, ele acordava chorando. Eu falei assim, mamãe, eu vou morrer, mamãe. Foram meses com meu filho chorando, acordando com meu filho chorando, e olha, orando com ele. Falei assim, filho, Deus vive, o nosso Redentor vive, bem sei que o meu Redentor vive. Você crê em Jesus, e ele gerando fé no coração do meu filho, sabe? Gere fé no seu coração, busca o Senhor, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, querendo ou não querendo, busque a palavra do Senhor. Você não vê solução na vida do seu filho se distancia cada vez mais de Deus. Há uma promessa sobre sua vida, há uma promessa, cria o teu filho no caminho que deve andar, que mais tarde ele não vai se desviar, ainda que os nossos olhos estejam desviados, há uma promessa que ele não vai. Ele é do Senhor, então creia que ele é do Senhor. O diagnóstico está aí, tá? Você também vive uma bomba relógio, um câncer destinado à morte. Ainda que morra, viverá. Eu sei que é difícil viver essas coisas, eu não tenho dúvida o quanto é difícil. Mas uma das coisas que eu peço ao Senhor, nunca deixa eu perder a minha fé, nos momentos bons, nos momentos ruins, porque tem gente que perde a fé também no momento bom da vida. Começa a ganhar dinheiro, começa um monte de coisa, ganhar fama, começa a ser uma pessoa reconhecida, e aí esquece de que Deus é o início e fim de todas as coisas, que Ele que é o digno de toda a honra, de toda a glória, que Ele é Senhor, Ele é todo poderoso, Ele é grande, Ele é excelso, supremo, Rosa de Saron, estrela da manhã, nossa esperança. É Ele que faz todas as coisas. Eu não tenho dúvida todas as manhãs que eu acordo, não tenho dúvida que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, ainda que eu erre, que eu não sou perfeita, ainda que eu me distancie do Senhor, há uma certeza muito grande dentro de mim que Ele é tudo que eu preciso. E eu posso te dizer, Ele é tudo que você precisa. Talvez os médicos não consigam te ajudar, o psicólogo não tem conseguido te ajudar, o terapeuta, o psiquiatra, os remédios não tem conseguido te ajudar, mas eu tenho certeza que o Senhor está do teu lado e que Ele vai te ajudar até o fim dos seus dias. Ele vai estar contigo até o fim dos seus dias, porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então creia no Senhor, se envolva com a palavra, se envolva com os irmãos que creem,
em Jesus, que tem buscado viver a palavra de Deus, sabe? Se envolva com esses irmãos. Faça também coisas que vão colocar sua mente para trabalhar em outras situações. Trabalhar é bom, sabe? O trabalhador é digno do seu salário, não é só por causa do salário, que Deus sabia que trabalhar é bom, você botar sua cabeça no teu trabalho é muito bom, sabe? E dona de casa, às vezes, fica só ali com as coisas da casa, fica se envolvendo só com os problemas da casa, sabe? Quando eu tô ali trabalhando com meus clientes, resolvendo alguma questão de campanha, de tráfego pago, vendo uma copy diferente, vendo algo para as redes sociais de alguma coisa diferente, vendo ali a agenda ali dos meus clientes cheia, vendo ali meus clientes fazendo matrícula, isso, gente, isso me gera uma alegria, sabe? De repente, no momento, eu estava assim, preocupada com uma coisa, eu não tenho meu compromisso de fazer aquilo, minha mente já mudou, por isso que eu falo, por isso que eu incentivo você a fazer outras coisas, sabe? Você não ficar só preso com os problemas, com as situações do dia a dia, faça outras coisas, e você vai ter novidade na sua vida, coisa para conversar, sabe? E isso é muito bom, eu acredito que isso é muito bom, você se envolver, seja concurso, ajude outras pessoas. Outra coisa que é muito legal, você fazer alguma coisa que ajude outras pessoas a crescerem, e eu acredito que isso é muito fantástico, isso é muito de Deus, sabe? Isso é muito sábio. Hoje nas redes sociais fala muito sobre isso. Seja grato, comece a enxergar de verdade o amor de Deus, ter gratidão por quem Deus é, por tudo que Deus faz. Começa a crer nisso, e você começa a enxergar ele de forma diferente, e você começa mais do que vê-lo, mas você começa a contemplá-lo, e isso é maravilhoso, sabe? E é isso que eu queria passar para você, e eu não quero terminar esse momento sem declarar sobre a tua vida a vida de Deus. Que o Senhor venha renovar as suas forças, que o Senhor venha te encher de alegria, de fé, para que você siga com Ele, em nome de Jesus, que você possa ter esperança, que você possa de verdade viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida como propósito para abençoar a outros, em nome de Jesus. E para lembrar ali do momento de Pedro, né? Jesus entra no barco novamente ali com Pedro, e aí todos ficam maravilhados e dizem que verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então, toda vez que você passa por algo e você permanece firme no Senhor, Deus é reconhecido por outras pessoas. Espero que você de verdade desfrute desse momento aqui, dessa nossa... Foi uma hora, ficou uma hora aqui juntas, mas eu acredito que foi muito bom, foi um momento muito abençoado. E se você lembrar de uma pessoa que você possa compartilhar, se você quiser compartilhar algo aqui nos comentários, fique à vontade, compartilhe. Se você quiser me seguir, se você quiser curtir, para que chegue a outras mulheres, porque não é só para que eu cresça de seguidores ou para que o algoritmo me reconheça, não, mas é para que essa mensagem, porque quando o algoritmo ele reconhece, ele vai entregar a mensagem para mais pessoas e para mais pessoas dentro do perfil daquelas que curtiram. Talvez você não saiba disso, né? Mas é assim que o algoritmo ele entende e ele vai entregando. Então, uma vez que ele vai entregando, ele vai entregar a outras mulheres também. E, bom, e eu creio que se de fato, né, tudo isso que eu senti, que eu creio que era para compartilhar, for para entregar, se é propósito de Deus para entregar apenas uma pessoa, eu já estou feliz por isso. E se Ele quiser entregar a muito mais pessoas, Ele é quem sabe todas as coisas. Então, um beijo no coração. Jesus te abençoe.